Ó, nós vamos também falar de um outro assunto bem interessante para vocês, sobre nutrição. O verão está chegando e com essa proximidade, muita gente quer perder todo o peso que ganhou nos últimos tempos, recorrendo a dietas. E aí, para quem quer perder muito peso em pouco tempo, é muito comum ver o costume de seguir a dieta do abacaxi, da sopa, das proteínas e até da lua. São as chamadas dietas restritivas, que recorrem a um cardápio limitado e muitas vezes sacrificante para quem as segue. Mas será que elas funcionam de verdade? E é isso que a gente vai saber, né? Será que elas podem fazer algum mal? Olha só, para tirar as dúvidas, a gente vai conversar com a nutricionista Jéssica Carvalho, que está ao vivo aqui com a gente. Jéssica, muito boa tarde. Obrigada por falar conosco mais uma vez aqui no programa para esclarecer as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Boa tarde, eu até agradeço mais uma vez o convite. Olha, para a gente começar primeiro, né, é importante detalhar o que são as dietas restritivas. Então, dieta restritiva é quando você exclui a maior parte dos ingredientes do seu cardápio, baseando principalmente em saladas e proteínas. O que pode acontecer com esse tipo de dieta é você causar um dano ao seu metabolismo, que muitas vezes pode ser irreversível. E por isso, tanta gente vive no efeito sanfona, perde peso por um período e logo depois reganha todo o peso e muitas vezes até mais do que o peso que foi perdido. É verdade. E a compulsão alimentar, ela pode ser aí um risco, inclusive, ligado a essas dietas restritivas, não é? Exatamente. A compulsão alimentar, geralmente, ela é um problema psicológico, ela não é direcionada simplesmente por causa da restrição, mas pode ser sim um fator que desencadeia essa compulsão. Pessoas que têm já esse problema, muito cuidado ao fazer dietas, apenas com um acompanhamento, porque pode ser um tiro no pé. Sim. E aí é importante a gente falar, né, quais são os outros riscos que essas dietas restritivas elas podem causar à saúde. Exatamente. O que acontece? Quando você restringe muito a sua alimentação, seu metabolismo ele acaba ficando mais lento, favorecendo a perda de musculatura principalmente. Então, às vezes, você até vê o peso na balança baixando. Só que aquele peso vem principalmente de líquidos e músculo, que é um emagrecimento que a gente chama não saudável, pois cada vez mais vai ficar mais difícil você emagrecer, perder gordura de uma forma saudável. E por isso acontece o ganho de peso novamente. Sim, aí é importante a gente ter um cuidado, né, redobrado. Primeiro que essas dietas restritivas, elas devem ter tempo limitado, né? Muitas vezes as pessoas fazem e aí começam a achar que o resultado está dando certo e aí mantém a dieta por muito tempo. E outros nutrientes, eles são perdidos também junto com essa, né, perda de peso. Exatamente. O início de um processo de emagrecimento nunca deve ser feito de uma forma muito restrita, pois por isso tem que mudar os hábitos alimentares gradativamente. Se você fizer uma restrição por um longo período, sem ser de forma pontual, você pode fazer com que seu corpo deplete sua musculatura e pode causar um estresse ao seu organismo, pois nenhum ser humano deve viver em constante restrição de calorias, pois isso pode agravar muitos problemas de saúde. É verdade. Olha só, falando aí em problemas de saúde, a nossa imunidade ela é extremamente importante nesse momento, né? E aí, quais são os cuidados que nós devemos tomar de uma forma geral com todas as dietas? Então, priorizar o consumo de proteínas, tá? A proteína é um macronutriente responsável por fazer a manutenção dos nossos órgãos estruturais. Então, não pode, de forma alguma, restringir a proteína do cardápio, se hidratar, consumir muitas frutas, verduras, alimentos ricos que façam você nutrir o seu corpo e não apenas pensar em emagrecimento. Eliminar os alimentos industrializados, pois eles contêm uma baixa quantidade de nutrientes. E se exercitar, né? O exercício físico é uma parte fundamental no processo de emagrecimento. Sim, nós citamos algumas dietas aqui, né, no início, exatamente sobre elas. Eu queria que você falasse um pouquinho. Essas dietas, elas funcionam de uma forma geral? As dietas aí que são, né, mais restritivas, como, por exemplo, a dieta da lua, né? A dieta, vários tipos de dieta, né, que a gente tem citado. Olha aí. Sim, essas dietas da moda que a gente chama, geralmente elas têm um efeito positivo no emagrecimento inicialmente.
Porém, é muito difícil com que você consiga chegar até o final do seu objetivo de emagrecimento seguindo uma dieta como essa, justamente pelo seu caráter altamente restritivo. Então, o ideal é que você faça uma dieta feita diretamente para você, porque só assim você vai saber quais são seus gastos energéticos, seu consumo de proteína, consumo de carboidrato. Enfim, cada organismo e cada necessidade é individual. Então, não dá para pegar a dieta da vizinha, da internet e sair seguindo, porque pode trazer mais prejuízos do que benefício a longo prazo. Certo. Eu queria entender um pouquinho como é essa dieta do abacaxi, da sopa, das proteínas e até da lua. Vamos começar com a dieta do abacaxi. Como é que funciona? Olha, sinceramente, eu não sei exatamente como é essa dieta do abacaxi. Acredito que deva ser baseada em frutas. Existe sim um tipo de dieta baseada em frutas, que pode ser até uma estratégia bacana, contanto que seja pontual. Certo. Até porque quando a gente faz uma dieta também tem que ter cuidado com o açúcar que a própria fruta, né, a depender do tipo de fruta, ela pode oferecer, né, que é a chamada frutose, né, que às vezes a gente acha, tô saudável porque estou aqui consumindo frutas. Não é bem assim, né? Exatamente. O consumo de frutas é extremamente saudável. O problema está quando a gente consome uma grande quantidade de suco de fruta, principalmente se todo o contexto não é equilibrado, porque aí a gente está retirando toda a fibra da fruta e fazendo alto consumo de carboidrato refinado. E a frutose que preocupa realmente são a frutose adicionada aos alimentos industrializados, tá? Sim. Então, a fruta é realmente um alimento saudável, não há por que se preocupar com a ingestão de fruta durante o emagrecimento, muito pelo contrário, ela é uma aliada. Porém, a frutose adicionada aos alimentos industrializados é sim uma vilã no emagrecimento. Então não tem que se preocupar com o tipo de fruta. Por mais doce que seja, ela é saudável, sim. Não, fruta é super bem-vinda, por mais que seja doce, a banana, que é uma vilã, ultimamente as pessoas ficam com medo de comer banana por causa da dieta low carb e tudo mais. Apesar de terem frutas que têm uma maior quantidade de carboidratos, elas são super bem-vindas no emagrecimento, contanto que seja uma quantidade adequada para o seu organismo. Sim. E essa quantidade é individual. Perfeito. Então, para manter peso, manter a saúde, quais são os tipos de dietas assim mais aconselháveis? Isso é muito particular, porque o melhor tipo de dieta vai depender muito do seu estilo de vida. Não dá para eu pegar uma dieta que funciona para você e prescrever para uma outra pessoa, porque talvez não vá funcionar. Vai depender muito de como aquela pessoa já se alimenta, do estilo de vida dela, se ela pratica atividade física, como é a rotina dela. Então, essa é uma pergunta que não dá para ser respondida assim tão amplamente. Perfeito. Mas, se eu pudesse dar algumas dicas, a base é retirar alimentos industrializados, deixar de consumir açúcar no dia a dia. Então, prestar atenção se está tomando muito cafezinho com açúcar, muito suco com açúcar, retirar realmente esse açúcar adicionado da dieta, praticar atividade física e beber bastante água. Certo. E eu agradeço demais, né, pela participação. Acho que é importante todos os cuidados, todas as orientações. A informação ela é essencial, principalmente nesse novo conceito. Nós estamos em busca de uma reeducação alimentar, que é o mais adequado, mas muitas vezes a gente acaba, né, se iludindo com essas dietas e acaba perdendo nutrientes importantes para a saúde, para o nosso corpo. Então eu quero agradecer aí mais uma vez a sua participação, Jéssica. Considerações finais? Eu que agradeço. A consideração final é que cuide do seu corpo, não pense apenas em emagrecimento, seja paciente, não queira perder o peso que você ganhou em um ano, em 30 dias, porque isso vai trazer um dano ao seu organismo. Faça pequenas alterações no seu dia a dia e talvez quando você estiver pronto, uma dieta um pouco mais restrita, num momento pontual, possa ser bem-vinda, mas Sim. sempre com o auxílio de um profissional. Perfeito. Para a gente fechar, Jéssica, o consumo também da água é importantíssimo em qualquer dieta que a gente venha fazer, não é? Exatamente. Muita gente fica achando que quando a gente está mais retido, que tem aquela retenção hídrica, é por causa do consumo de água, é o excesso de consumo de água, mas muito pelo contrário. Quanto mais água a gente bebe, mais a gente consegue eliminar essa retenção hídrica, que dá aquele efeito de pessoa mais inchada, mais cheinha. Então, a água é essencial no processo de emagrecimento. Mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima tarde para você, Jéssica. E olha só, é isso aí. Nós estamos acompanhando aqui a nossa programação, né? Você fica sintonizado. Peço desculpa, deu algum no ar, né? Ficou aí, deu um black no ar, mas a gente já voltou.